Gente, que alegria estar aqui. Obrigada por todo o carinho. Obrigada à liderança da igreja. Pastor, obrigada pelo carinho, por abrir as portas aqui para eu estar ministrando. Obrigada às meninas também. Agradeço de coração, tá? Eu tenho que andar rápido, gente. Tem que correr. Mas eu só quero orar. Aproveitar e orar pela Carol, né? Gente, ontem veio uma menina aqui na programação, que a Carol já tinha me falado dela. O nome dela também é Carol. E ela tá com um câncer muito complicado no cérebro. Ela deve ter quantos anos? 34 anos. Ela participou do culto o tempo todo. Na hora do apelo, ela veio à frente. E meu coração já estava aberto para conversar com ela. Eu queria orar com ela. Ontem não deu. E hoje ela sentiu muitas dores no corpo, muitas dores, e não conseguiu vir. E aí, na hora do café, já terminamos aqui tarde, né? Eu corri lá na casa dela. Amigas da Carol que estavam aqui também foram comigo lá. E aí eu conversei com ela sobre ontem, da decisão dela ir à frente. E ela confirmou e entregou a vida dela ao Salvador Jesus. Foi ontem, gente. E ela está maravilhada. E eu disse para ela, nós vamos continuar orando. Se foi ali, aquelas meninas da igreja vão continuar orando por você, Carol. Então eu peço para vocês, orem pela Carol. Ela é casada, tem 2 menininhos. Cheguei lá, estavam na piscina. E eu fui falando, eu sei que dá medo. Trabalhar tanto tempo no Hospital do Câncer. Quando uma mãe passa por isso, olha as crianças, imagina na hora. Eu acho que eu não vou estar aqui presente para ver meus filhos crescerem. Ela disse. Só que, Carol, não é para você entregar a vida a Jesus por barganha. Eu vou entregar porque eu quero cura. Não. É para você entregar no entendimento de um relacionamento vivo com o Pai. Independente se ele vai te curar ou não. É caminhada. Ele pode te curar, como pode decidir não curar. Cabe a nós, servos do Senhor Jesus, clamarmos por cura. E Ele agirá segundo a sua boa, soberana vontade. E Ele, por misericórdia, nos deixa aberto a possibilidade de clamarmos. Louvado seja o nome de Deus. E eu falei para ela, você está respirando? Ela, tô. Então, Ele está dizendo que é para a gente continuar clamando. Mas eu não tenho nada melhor do que você, Carol. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida daqui a 5 minutos. Por isso que você que está aqui dessa noite, possivelmente você, espero que não tenha um tumor no cérebro. Mas independente de qualquer coisa, independente da conferência, se Leninha está aqui ou não, Deus, Ele não precisa de mim. Ele usa, gente, por misericórdia. Você não pode abrir mão, é de Jesus Cristo. Não adianta admirar a igreja, não adianta achar bonito, o trabalho das mulheres é bonito. Vou ser direta, irmã. Se você não assumir um compromisso com Jesus, você vai continuar da mesma forma. É o Pai que transforma e muda corações. Eu não estou falando aqui de religião, estou falando de Cristo. E Ele não divide a glória dele com ninguém, é bíblico. E Ele é o único caminho. Todos nós aqui estávamos da mesma forma, separados por Deus por causa dos nossos pecados. Não adianta ser filho de crente, não adianta ser esposo de mulher crente. Se você tem marido crente, você não é. Se você é mãe de mulher crente, não. Às vezes nós estamos perdidamente perto, por só ter amizade com o Evangelho. E pasmem, no Evangelho de Marcos fala de um homem que estava assim, que foi Herodes, lá no capítulo 6. Aquele que pediu a cabeça de João Batista. E não é que ele gostava de ouvir a palavra? Ele ia lá, muitas vezes, João Batista preso para ouvir. Gostava de apanhar, né? O Evangelho é tão lindo que a gente gosta até de apanhar. Mas não basta. E você pode falar assim, puxa, mas eu não sei a Bíblia como fulano de tal, meu irmão. Pode colocar o maior teólogo aqui. Não adianta você conhecer simplesmente. Você tem que viver a palavra, é andar com a palavra, é obedecer, é se relacionar com Deus. O diabo conhece a Bíblia de canto a canto e nem por isso deixou de ser diabo. A gente tem que viver na palavra. Que você abrace com carinho o que eu falei agora e tome uma decisão de caminhar com Jesus de forma verdadeira e bonita para a glória dele, tá bom? Abaixe sua cabeça, vamos orar pela Carol. Senhor Deus Pai, nessa noite a gente quer colocar a Carol diante do Senhor. Ontem ela viveu algo muito profundo aqui. Eu não conhecia a Carol até ontem, mas o Senhor decidiu trazê-la aqui. E nós pedimos que o Senhor alcance a vida da Carol, trabalhe no coraçãozinho dela, para que ela cresça no relacionamento contigo, Pai. Que ela tenha sede pela Tua palavra e que ela receba o nosso carinho.
Porque é difícil de fato o que ela está passando. Ah, Senhor, mas nós também, como igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra, te clamamos por misericórdia. Cura Carol, Senhor. Cura Carol. Nós não temos medo de clamar ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que cura, Pai. O Senhor é o Deus que cura, mas nós compreendemos a tua soberana vontade, Pai. E louvado seja o teu nome, porque o Senhor abre a possibilidade de clamarmos e nós descansamos nos teus cuidados. Visita Carol, que o marido dela também tenha a oportunidade de ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, Pai. Ele ali estava aberto para o Evangelho. Abençoe seus 2 filhos, Pai. Meninos que pela idade não têm consciência da seriedade e da dor que a mãe tem passado. Abençoa essas crianças, prolongando, trazendo cura para a vida da mãe, Pai. E eu também te peço por todos nós que estamos aqui. Nós estamos debaixo da tua misericórdia, Pai. Fale aos nossos corações nessa noite. Não deixe ninguém, Pai, com pensamento distante, sem abraçar a tua palavra. Que o Senhor fale poderosamente nesse lugar. E eu te clamo, pelo sangue de Jesus, não deixe a Leninha falar não, Senhor. Que seja teu Santo Espírito falando aqui. Nós precisamos é do Senhor. É o Senhor que faz a obra, é o Senhor que liberta. Sempre foi o Senhor e sempre será. Pelas nossas vidas, Pai. Abençoa, Pai, este lugar. Se tem alguém aqui com o coração atribulado, repreenda os barulhos da alma e que todos estejam atentos para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. E eu venho com um texto muito conhecido para vocês. E ontem me perguntaram que livro eu estava lendo. Eu trouxe aqui o livro para mostrar. Saiu pelo Mundo Cristão. Cristianismo no Feminino, a presença da mulher na vida da igreja. Lidse Meyer. Lidse Meyer foi minha professora no doutorado e ela está em Portugal, mas ela é brasileira. E ela estuda sobre a história da mulher na palavra. E são ensinamentos muito preciosos que às vezes a gente desconhece. E fala de algo muito importante, que é o nosso papel. Muitas situações nós não entraríamos, por exemplo, em guerras desnecessárias, se nós soubéssemos de fato quem nós somos em Cristo. Por isso, se você quiser depois, eu vou deixar lá no meu Instagram a capa do livro, tá? É um livro maravilhoso e eu tenho aprendido muito com a Lidse. E eu também quero já deixar claro que no final não vai dar. Eu estou indo embora amanhã, pela graça de Deus. Não vou embora hoje porque à noite fica complicado dirigir, né? Amanhã cedo eu estou indo embora. Mais uma vez agradeço toda a igreja. Quem quiser pode ir lá no meu Instagram, Leninha Maia. Todo dia às 8 horas da manhã eu faço uma devocional. Não fiz quinta e sexta, eu estava aqui, mas assim, o objetivo é a pregação da palavra, ok? Então, fique à vontade. Então, nós vamos ler essa história, que você conhece muito bem. A mulher samaritana, tá? Capítulo 4, tá? Do Evangelho de João. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado?
Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me agora que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu o que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Gente, um dos textos da palavra de Deus que eu mais amo, de fato, é a mulher samaritana. Eu acho lindo a forma que ela se coloca, a conversa, o diálogo é muito profundo. Para nós mulheres, é uma riqueza tremenda saber que uma conversa tão linda como essa aconteceu com uma mulher. E o texto fala aqui de cara que havia essa disputa entre os judeus e os samaritanos. E com certeza você já ouviu falar dessa mulher, que ela ia buscar água num horário horroroso para se fazer qualquer coisa naquela região por causa do sol escaldante. Ela ia por volta de meio-dia retirar a água do poço. E aí vem algo que você vai entender muito bem, porque ela não queria ver gente. Você já viveu isso? Às vezes a alma está tão pesada, o coração está tão atribulado. Às vezes você começa a se decepcionar tanto com gente, com pessoas e com a tua própria vida, que a gente não quer ver gente. Quantas pessoas às vezes aparecem até na igreja e antes do culto terminar já se retiram correndo porque não querem cumprimentar ninguém, porque sabem que vão falar alguma coisa e que vai incomodar. E essa mulher aqui nos representa, e eu até brinco com os meus adolescentes, representa o adolescente. Porque quantos entram dentro de casa não querem mais conversar com ninguém para não ver gente? O que acontece? E eles vão para onde? Para o quarto. Quem tem filho adolescente aqui sabe que quando toca a campainha de uma visita, o que acontece? Não acredito esse horário. Ô povo chato. Se tiver a câmerazinha, eles vão dar uma olhadinha e vão sumir. E é interessante que isso não é de agora. A gente tem dificuldade de lidar com os nossos relacionamentos. Mas essa mulher aqui ainda pesa. Por quê? Porque ela, por muitos, era considerada uma mulher muito impura. Por quê? Porque ela já tinha tido vários relacionamentos. Alguns historiadores tentam até dar uma disfarçada na história, mas é fato. Ela já tinha tido 5, estava indo para o 6º. Já ouvi falar assim, mas ela não gostava de casar. Pelo contrário, eu acho que ela gostava, né, irmã? Para casar 6 vezes não é qualquer uma, não. Que disposição. E por acreditar. Vai um, vai outro, vai 2, vai 3. Carências emocionais. Dependência emocional. E é um desafio para todas nós mulheres, porque muitos pecados que cometemos é por causa de carências emocionais. Se nós soubéssemos de fato quem nós somos em Cristo, muitas curas iriam tomar conta da nossa vida a ponto de levar o evangelho facilmente para outras pessoas.
Mas às vezes nós não conseguimos falar do evangelho claramente, nem dentro das nossas casas, para os nossos filhos. Porque eles olham para a gente e eles enxergam tantas doenças, tantas mazelas. São crises, são dores na alma. Dores por ter sido largada, desprezada. Dores da rejeição. Dores porque vivenciaram histórias amargas na infância. Dores por termos passado muitas vezes por abusos psicológicos, até abusos sexuais. Dores. E aí nós chegamos dentro de um ambiente desse como igreja, pasmem, as nossas dores continuam, porque entra uma disputa violenta entre mulheres, querendo ou não, a gente sabe disso. Tem mulheres que não gostam nem de ver gente, porque elas já se imaginam recebendo nota das outras. E o coração vai adoecendo com isso tudo. E essa mulher samaritana não era diferente. Por isso que ela ia lá, nesse horário de meio-dia, para não ver gente. E quando chega lá, ela tem a oportunidade de ter essa conversa extraordinária que muda toda a história de vida dela. E eu não vou me deter, o texto que eu li é enorme, porque tem pedaços que eu quero mastigar aqui com vocês, mas seria impossível nesse tempo a gente desenvolver tópico por tópico. Mas eu quero salientar aqui algumas verdades que o Espírito Santo ministra no meu coração de forma muito tremenda e que me faz pensar e refletir que tem muita coisa que o Espírito Santo está querendo mudar dentro das nossas vidas para que de fato possamos ser inteiras em Cristo. E essa mulher ali no poço começa a conversar e de cara ela percebe que era um judeu que estava falando com ela. E ela fica admirada com a iniciativa dele de pedir água, porque não era comum. E a conversa vai desenrolando e de repente ele começa a falar que ele tem a água da vida, uma água diferente, a qual se ela tivesse acesso, ela nunca mais teria sede. Só que a mente dela estava aqui na terra, como muitas vezes a nossa tá. Mas ela teve o desejo, Senhor, se o Senhor está falando que tem essa água, dá-me de beber, porque eu não quero mais voltar aqui. Eu não quero mais vir nesse lugar. E aí a conversa continua desenrolando, e aí vem crises teológicas na mente dela, que muitas vezes nós temos também. Porque ela já fica admirada de um judeu questionar e falar com ela. Mas agora ele fala que se ela receber essa água, vai jorrar da vida dela a ponto de dar vida. E aí é como se a visão dela comece a se abrir para a mensagem que aquele homem estava falando. E ela começa a questionar, mas é como se ela pudesse falar, mas vem cá, quem está certo? São os judeus ou são os samaritanos? Onde a gente adora? A gente adora no monte, a gente adora aqui? Porque eles também estavam na expectativa do Messias, aquele que viria para ser o libertador, e possivelmente uma expectativa de um libertador imediato para a dor agora. Como muitas vezes nós entendemos o evangelho dessa forma. Igrejas abarrotadas de gente, lugares que tem fila para entrar. E quando você percebe a pregação, é para eliminar dores atuais, e nada contra, porque nós sabemos que o nosso Deus entra com intervenção, mas o ensinamento do evangelho aqui foi muito além do que sanar as nossas dores eternas, porque nosso Deus não trabalha com barganha. Quantas pessoas que seguem o evangelho por estarem convencidas e não convertidas. E quando seus corações se decepcionam, talvez por um pedido de oração que não é atendido, saem reclamando da igreja, das pessoas e até de Deus. Por isso que nesse mesmo capítulo lá na frente, fala também de muitos seguidores que seguiam Jesus, porque ele tinha operado maravilhas, curas, multiplicado pães e peixes. Mas quando Jesus chegou com um discurso duro, começaram a ir embora. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos, e vocês também vão embora? E aí vem Pedro e fala, Senhor, para quem nós iremos? Ele não fala onde, ele fala quem. Para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Porque mais uma vez confirmava nas Escrituras
que não é onde, é quem muda a nossa história. E aquela mulher também estava passando por essa dor. Que religião eu sigo? O que eu faço? Mulher, vem a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O próprio Deus vai contemplar a tua alma e saber a verdadeira intenção do teu coração e adoração, como Ele faz até hoje nos nossos dias, porque não é o local, não é a aparelhagem de som, por mais bonita que seja, é um coração adorador que se dobra a quem merece adoração, que é Jesus. E aí aquela mulher começa a entender e a compreender o Evangelho e ela pede água. Ela quer ouvir mais, ela quer aprender mais, ela quer saber dos ensinamentos. E aí, meu irmão, a primeira coisa que eu quero ministrar ao teu coração, para todas as mulheres que estão aqui, para homens que estão aqui, que é uma verdade absoluta que o Espírito Santo fala ao meu coração, que o encontro com o Senhor Jesus, Ele gera em nós curas substanciais para vivermos para a glória de Deus, porque é o propósito de Deus com a tua vida. E eu fico maravilhada de ainda conseguir enxergar no Evangelho, falo isso para a minha vida, porque todos os dias eu sou confrontada se eu vou continuar da mesma forma, vindo na igreja, participando da adoração, ouvindo a pregação, e vou sair daqui da mesma forma, amiga do Evangelho, ou talvez até convertida de fato. Mas se você está vivo, o Espírito Santo, Ele está produzindo curas substanciais para que tua vida pregue o Evangelho. Por isso o objetivo de você, ser inteira nele. E onde nós podemos observar essa cura dessa mulher? A gente continua a história e lá no final fala algo que me deixa abismada. Uma mulher que não queria ver gente, que ia meio-dia para pegar água, que depois de uma conversa, de alguém que não precisava passar por lá, como Deus, por misericórdia, a gente clama que Ele se manifeste aqui nesse lugar. Mas se Ele não quiser, Ele não fala, porque Ele é soberano. E numa época que a gente está atrás de seguidores para tudo quanto é lado, gente que compra seguidor, o Senhor Jesus vai lá por causa de uma mulher. E quando Ele chega lá, olha que espetáculo de cura, irmãs. Aquela mulher recebe a palavra. Os discípulos tinham ido comprar alimento. E Jesus estava ali conversando com ela. Quando eles retornam, eles acham estranho aquela conversa. Mas eles, já sabendo que eles iriam, levaram fora. A realidade é essa. Nem perguntam nada. E nessa hora, ela já abismada, a palavra diz que ela larga o cântaro. O cântaro era o objeto que ela carregava para pegar água. Ela ia lá por causa disso. Ela enfrentava o sol por causa disso. Talvez para se sentir um pouquinho útil. Tão marginalizada, tão esquecida pela sociedade, olhada de lado. E ela vai lá e depois dessa complexa conversa, ela larga o cântaro. E ela vai fazer o que ela menos queria fazer: encontrar gente. A mulher que chegou despedaçada, não queria ver gente, voltou para a cidade para falar de Jesus. E quando você discorre pelo Evangelho de João, tem claramente que a mulher foi tão missionária, foi tão pregadora do Evangelho, que uma cidade se rende à palavra do Evangelho por causa de uma mulher adoecida de alma, que verdadeiramente conheceu o Deus que cura, que salva, que liberta. E ela volta para encontrar toda aquela gente. Ela começa a falar, ela começa a dizer: vocês precisam saber, olha só, ele falou isso, pode ser o Messias, vamos lá. E o interior dela já fluindo, porque para a gente levar o Evangelho, é porque a água já está jorrando. Não é porque você quer, simplesmente. Porque por mais que a gente se esforce, a gente sabe que é Ele quem nos capacita. Por isso que por mais que a gente tenha diplomas, todas as coisas do mundo, Deus é quem capacita para a obra. E essa mulher, de uma conversa, para mim,
Não tem outra explicação. Ela saiu curada pelo evangelho. Ela vai na cidade, prega, eles entendem a palavra, são tocados. E lá na frente ainda fala que muitos samaritanos, através do testemunho dela, se renderam ao Senhor Jesus. Está aí na sua Bíblia. Mas chega uma hora ainda mais linda dessa história, quando os samaritanos chegam e falam para ela: olha, antes a gente estava seguindo a Jesus pelo que você estava falando. Agora é porque nós também o conhecemos. E aí eu quero destacar, minhas irmãs, em primeiro lugar, quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, é para a gente viver uma vida rendida ao Senhor, na certeza que quem faz a obra é Ele, mas Ele também decidiu amar você para salvar a tua alma do inferno. E talvez muitas vezes a gente tenha deixado de falar isso, mas eu digo a você que está aqui, que a vida está passando muito rápido. Você não percebe isso? É um sopro. Eu estava lá com Carol agora e eu falei para ela: eu também não sei o que vai ser da minha vida daqui a 5 minutos. Quantas pessoas que nós amamos, no de repente chega uma notícia, infartou, não sei, aconteceu alguma coisa e acaba. Minha irmã, você que está aqui, principalmente você que é mulher, entenda, há um convite para o seu coração de rendição à palavra de Deus. E eu não quero fazer rodeios com você, porque eu não posso fazer isso, dizendo: você vai se livrar das suas dores, você vai ter uma vida abençoada. Pela misericórdia de Deus, Ele Ele pode fazer isso. Mas Ele quer resgatar a tua alma. Ele quer que você entenda que é Ele, para sempre, em primeiro lugar, na sua vida e na sua história. E a entrega tem que ser verdadeira, porque Ele conhece a intenção de cada coração. De cada coração. Mas em segundo lugar, eu também quero dizer para você, por misericórdia, Deus se manifesta com curas na sua alma e na sua vida e na sua história. Porque não é possível continuarmos vivendo o evangelho onde tem tanta gente despedaçada, faltando pedaço. As nossas famílias cheias de disfunções. Ninguém sabe o que é ninguém estuda mais a palavra, ninguém mastiga mais a palavra. Começam a terceirizar a educação cristã dos filhos. Por quê? Porque as famílias têm faltado autoridade espiritual. Mulheres, de certa forma, no entendimento que sofreram muito na vida, ainda entram com todas as justificativas possíveis e imaginárias, dizendo: não, você não sabe da minha dor, Senhor. Você não sabe da minha história. E essa mulher poderia ter passado isso. Por quê? Porque Jesus foi na ferida. Traga seu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Bem disseste, já teve 5 e esse que tem agora não é. Porque ele sabia que havia uma ferida nela. E por que nós andamos despedaçados? Nós acabamos de falar aqui sobre perdão. E foi profundo. E sempre quando eu falo de perdão, você vai observar que eu toco na minha mão. Sabe por quê? Porque determinado dia eu estava fervendo leite e eu fui pegar quando o leite transbordou e queimou essa parte todinha aqui. Eu era adolescente. Ficou uma ferida muito feia, exposta. Eu fui para o hospital, limparam. Você sabe quando você está com algum machucado que toda hora tocam? Se você dá uma topada no pé, todo mundo vai pisar no teu pé. E toda hora alguém tocava na minha mão, porque a ferida estava aberta. Mas chegou um ponto que eu comecei a tratar. Ela fechou. Ficou uma cicatriz enorme, mas uma coisa eu garanto a você. Todo mundo podia encostar, bater, mas não doía, porque já era cicatriz. Fechou. Chegando ao ponto de me deixar às vezes com dúvida, porque até a cicatriz sumiu. Eu não sei se é essa ou se é essa. Mas eu sei que é essa, porque quando eu olho de pertinho ainda tem alguma coisa. E o Senhor Jesus estava mexendo onde estava doendo a vida daquela mulher para dizer: eu tenho a água que pode curar você de forma tão sobrenatural, para que você tenha vida e vida em abundância. E a abundância é para os outros, para que você comece a pregar o evangelho, que, como eu disse aqui ontem e hoje, servimos um Deus que não desperdiça dor.
E Ele quer canalizar através de você curas substanciais também para quem está perto de você. Você vai começar a entender como que uma mulher que tinha dificuldade de lidar com gente, ela volta, vai para a cidade dela para ter que lidar com todos os abusadores, com todos que a humilhavam, com todos que debochavam dela, com todos que não acreditavam nela. Como essa mulher se levantou com tanta ousadia para falar de Jesus. Sabe por quê? Porque quando você entende quem você é em Cristo, muitas coisas não importam mais. Você vai olhar para o teu passado, você tratando, você vai ter a história, mas não vai mais doer, porque você ainda vai utilizar isso para a pregação do Evangelho. Mas a primeira coisa que vai ficar estampado para todos: Jesus passou e me curou. Você vai olhar para todas as pessoas que te perseguiram, que te maltrataram, que te humilharam. E por causa dessas situações, tem muita gente ferida nas nossas igrejas. E não é que você vai esquecer do que fizeram com você, mas você não vai mais olhar com dor. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus que morreu pela tua vida está correndo nas tuas veias agora, trazendo cura e te levando ao entendimento do valor que é o perdão. Por isso a gente perdoa. E talvez tenham pessoas aqui falando assim: mas você não conhece a minha história, você não sabe nada, as minhas dores são profundas. Olha, quero dizer uma coisa para você, que hoje de manhã, quem estava aqui no café da manhã, da terceira idade, tá revelando que tu tem terceira idade, né, gente? Esquece. Mas eu fiz um testezinho com as meninas lá. E vale a pena a gente fazer. Porque às vezes, foi falado aqui pela nossa irmã que estava aqui junto comigo na área do perdão, a gente entra num vitimismo louco. Quantas pessoas na igreja pensam que só elas sofrem? E eu não estou diminuindo tua dor não, irmão. Não estou não. Mas a gente tem que clamar no entendimento que nós precisamos de cura. A gente tem que mergulhar na palavra. E às vezes a gente tem essa sensação, só eu. E eu fiz um exercíciozinho simples com eles. Eu peço a sua sinceridade, tá? Perceba. Quem aqui, vou pedir para levantar a mão, quem aqui já perdeu alguém que amava muito e sente falta dessa pessoa até hoje? Levanta a mão. Olha para o lado. Você não está sozinho, pode abaixar. Quem aqui, esse ano, passou, esse ano não, a gente ainda está em março, né? Mas ano passado você passou um ano duro, sem dinheiro, a área financeira está complicada. Levanta a mão. Quem não levantou pode pedir dinheiro emprestado, está todo mundo nadando na grana. Tá? Quem aqui, em determinado momento, já ficou chateado com alguma coisa de igreja, ficou chateado com alguém e quis ir embora, porque magoaram você, olharam você diferente? Levanta a mão. Você também não está sozinho. Essa pergunta os adolescentes amam, seja sincero, tá? A galera hoje de manhã, eles tiveram coragem. Quem aqui em algum momento da vida se achou tão feio que tu falou assim: não vai dar certo não, tá ruim. Quem aqui já teve complexo de inferioridade? Fala assim: pelo amor, levanta a mão. Olha quanto feio, gente. Você que é casada, quem aqui já olhou para o marido e já pensou assim, ó, aproveita que teu marido não está aqui. E é engraçado que quando eu faço essa pergunta para os maridos e eles respondem, as mulheres ficam boladas. Você vê o temperamento, tipo assim, ó. Quem aqui que é casada, mulher, e já olhou para o marido e falou assim: meu Deus, o que eu fiz? Levanta a mão. Pode abaixar. Quem aqui já olhou aquela coisinha fofinha, estava na tua barriga, coisa mais linda, você tirou um montão de foto. Você fez pose até não querer mais para mostrar tua barriga. Nasce, é uma festa, coisa mais linda, você acha que vai dar conta e de vez em quando dá um trabalho. Quem já teve trabalho aqui com filho, levanta a mão. Difícil, né, gente? Aquele cuti-cuti cresceu. Irmãos, preste atenção numa coisa que eu vou falar. A mulher samaritana, ela poderia ter travado aí, como muitas vezes nós fazemos. Eu não quero mais ouvir essa palavra, afinal de contas já deu tudo errado na minha vida. Eu tentei, eu amei demais, eu me doei demais, eu acreditei, ninguém me levou a sério, deu tudo errado, eu não quero mais. Mas não é que ela abraçou o evangelho da graça e partiu ainda para levar
cura para outros. Irmão, só o poder de Deus pode fazer isso. Só o poder de Deus. Eu falo para vocês, todo ano a gente tem um evento lá no sertão, lá no interior do sertão. Eu falei um pouquinho, de vez em quando eu falo do sertão. A gente faz um trabalho lá com mulheres, lá no sertão da Bahia. E tem 2 anos. Essa história aconteceu há 2 anos atrás. Eu fui no sertão, local de muita pobreza. Eu falei até hoje à tarde, não tem muitos povoados lá, não tem banheiro, nunca viram banheiro. Não tem descarga de vaso, são buracos. E muitas crianças são abusadas sexualmente porque elas precisam passar. E talvez no quintal, quando ficam apertados para irem no banheiro e acabam sendo abusadas pelos próprios familiares. E eu cheguei num povoado chamado Cocos. E eu fui para uma congregação, preguei o evangelho. E me falaram algumas histórias de lá. E tinha uma menina de 17 anos que ela já tinha tentado suicídio algumas vezes. Na semana anterior da nossa ida, ela tinha tentado suicídio. Ela foi abusada dezenas de vezes, até pelo próprio pai. E os missionários da região, com a intenção dela ouvir a palavra, forçaram a barra, vamos lá, Deus vai falar o teu coração. Ela foi, mas ela não aceitou entrar na congregação. Ela ficou dentro do carro. E aquela menina, como todo adolescente, tenta se esconder atrás, muitos tentam se esconder atrás de um casaco grosso, mesmo em meio ao calor, né? Coloca um capucho, coloca um casaco para tentar, né? Para que ninguém enxergue. E eu preguei, levei a palavra, pessoas foram à frente. Eu me lembro como se fosse hoje. No final do culto eu fui pegar minhas coisas, que eu tinha que entrar na Kombi para voltar para o local onde nós estávamos dormindo. Era cerca de 3 horas. Era bem distante. E as pessoas estavam com pressa, todo mundo queria descansar. Tinha médicos, dentistas, pessoas para o atendimento. Só que quando eu fui pegar minha bolsa, passo pelo carro, eu sabia quem era aquela menina. Ela estava lá dentro do carro. E eu fui pegar minhas coisas, eu não consegui pegar. Eu voltei. Eu perguntei para ela, eu posso falar com você? Ela disse, pode. Mas você sai do carro? Tá. E me falaram que aquela menina não sorria já há anos. O povo nem lembrava dela sorrindo. E tinha bastante gente, eu chamei, ela foi comigo para a porteira. Na entrada da congregação. E todo mundo com pressa, eu sabia que eu não tinha muito tempo. Eu falei assim, minha filha, olha só. Eu sei quem você é, me contaram a tua história. Eu sei dos abusos, foi relatado tudo. Mas eu quero te contar a história de alguém. E eu falei para ela do paralítico do tanque de Betesda. Eu disse que aquele paralítico estava ali há 38 anos. E ele estava ali no depósito de doentes. É como se ele não tivesse mais expectativa de nada. Ele ia por ir. Aliás, ele nem ia, porque ele era paralítico, sempre dependia de alguém, Mas ele estava ali, porque às vezes é mais fácil ficar perto de alguém que também está ruim, está doente. A gente se encosta e a gente se nivela até nas nossas misérias. Porque às vezes faz mal quem está bem. Faz mal para a nossa alma quem tem cura. E é mais fácil lidar com quem está doente diante das nossas próprias dores. E aquele homem estava ali. E eu disse para ela, Jesus não precisava passar por ali, mas ele passou, ele entrou, foi naquele homem. Ele não disse nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. E ele perguntou, queres ser curada? Você quer ser curado? E aquele homem não disse nem sim nem não. Ele deu uma justificativa, como nós fazemos. E ele começou. Vê se você se identifica. Ninguém me leva lá. Eu não tenho ninguém que se importe, eu não tenho ninguém que me ame a ponto suficiente de me carregar, me deixar lá perto para quando essa água, essa pouquinha água, quando ela se mover, se é uma crendice ou não, mas é a minha única oportunidade, eu quero estar lá perto, mas ninguém se importa comigo. Mas não é que Jesus vira para ele e fala, pega o teu leito e anda, pega o teu leito e anda. Gente, não é que ele pegou o leito e andou? Só que no texto me deixa passada com uma coisa. O texto diz que o homem se viu curado, pegou o leito e andou. Ele se viu curado, pegou o leito e andou. E antes que falem, é coach? É pensamento positivo? Não, irmão. Ele só fez uma coisa que crente precisa fazer, é andar debaixo da palavra de Deus. É viver pela palavra. Se
Se Deus falou para você que vai estar com você todos os dias aqui na terra, porque Ele vai estar. Volte a caminhada e ande, receba curas substanciais. Se Ele diz que você que entregou a vida ao Senhor Jesus, você é templo do Espírito Santo, Ele faz morada na tua vida. Volta a caminhada e anda. Se Ele diz que a tua vida tem um propósito aqui na terra e Ele quer te usar, é para voltar a caminhada. Nós precisamos andar debaixo da palavra do Senhor. E é o que mais lindo acontece, que a gente vai parar de viver pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê. Esse é o evangelho da cruz. E essa mulher samaritana sabia disso, mas essa menina do sertão, na qual tinha pouquíssimo tempo para falar, eu virei para ela: minha filha, você pode continuar vivendo as tuas justificativas. Eu sei que está doendo. Eu sei que é pesado. Eu sei que o que fizeram contigo é cruel demais, mas você pode seguir assim, ou você pode verdadeiramente entregar a sua vida para o único que pode mudar a tua história. E eu lancei essa palavra sobre ela, da qual eu falei diversas vezes aqui nessa conferência, porque Deus não desperdiça dor. Ele vai canalizar essa dor, não sei como, para a glória dele. Não sei como é possível, não sei, mas eu estou te apresentando um evangelho que não é para você pensar mais aqui na terra, é para você pensar no céu, nas coisas do alto. Tá doendo? Eu só tenho Ele para te apresentar e para falar, porque no teu caso você pode fazer todas as terapias, todos os tratamentos possíveis, você pode tomar remédio depressivo, você pode fazer muitas coisas, mas pode não funcionar. E te digo mais, é bem possível que não funcione, porque a dor de ser abusada por quem deveria te proteger é grande demais. Mas eu te apresento o Cristo, que Ele sim é um verdadeiro Pai. Ele sim cuida, Ele sim liberta. E se você quiser, eu quero orar com você. E perguntei: você quer entregar a sua vida para viver uma nova história, custe o que custar, para Ele? Você quer? E aquela adolescente de 17 anos, em lágrimas, disse: eu quero, missionária. Oramos, abracei e fui embora. E na minha cabeça: quem vai cuidar? E agora? Estou voltando para o Rio. Quem vai cuidar dela? 2 semanas se passaram. Ela foi para um outro povoado e conseguiu entrar em contato comigo. Você lembra de mim? Você falou de Jesus. Eu estava na porteira. Você lembra? Claro que eu lembro. Então, eu estou dando aula na escola dominical. Como assim? 2 semanas? Porque não tem ninguém, missionária. E eu estou aprendendo Bíblia. Você lembra que você falou para mim que Deus não desperdiça dor? Eu lembro. Eu quero fazer psicologia. Eu quero ser missionária para cuidar das meninas abusadas do sertão. Ai, eu chorei. Porque por mais que eu tenha feito tudo, estudei, corri atrás, tem alguns lugares que não sou eu, é você. Se passou 1 ano, volto pro sertão. Voltei em outubro do ano passado e ela está trabalhando, mas ela apareceu lá, tirei foto com ela. Irreconhecível, viu? É outro rosto, sorridente, feliz. E ela disse: eu vim aqui só correndo para te abraçar, eu só quero te abraçar. E ela me abraçou, choramos juntas. Eu disse para ela: você já está pregando o evangelho para a minha vida. Sabe por quê? Porque às vezes eu estou muito desanimada. Às vezes os embates da vida são grandes demais. E de fato a gente tem vontade de dar uma paradinha, pelo menos dar uma entradinha da caverna, igual Elias. Mas aquela menina estava sendo usada por Deus para falar: sai e volta. Tem gente ainda que você tem que pregar. Sai, vai falar do amor de Deus. Sai e vai ajudar pessoas. E quantas vezes eu falei: mas está doendo? E eu sinto o Espírito Santo falando: doeu mais em mim. Apacenta as minhas ovelhas. Como Pedro vai cuidar de gente. Vai se doar curada para a glória de Deus. E todos os dias abrace curas substanciais para a tua vida. Eu quero orar com você que está aqui. Você não veio nesse lugar por acaso. Por mais que alguém tenha te chamado, como a Carol foi convidada ontem, mas é porque alguém foi usado por Deus para te convidar. Mas Ele quer abraçar a tua alma, restaurar, para que você não tenha mais sede das coisas terrenas. Entenda, a gente serve um Deus cheio de misericórdia, que nós vamos ainda ter as nossas necessidades terrenas, e Ele por misericórdia vai amar.
vai cuidar, vai zelar. E eu que estou vindo de um acampamento de adolescentes, por muitos anos eu cuidei de uma menina que também foi muito abusada psicologicamente, emocionalmente pela mãe. Temperamento muito difícil, muito difícil. Prendi ela dentro do armário como castigo. Mas essa menina lutou intensamente na igreja buscando a Deus. E ela queria, mas aí a doença estava lá, doía, porque ela tinha traumas complexos. E a idade foi chegando dessa menina e ela foi vendo todo mundo casar. Todo mundo estava casando. Foram muitos atendimentos, muitos encontros, muitas ministrações. A mãe faleceu e de repente ela descobre que tem a mesma doença da mãe. E o que ela não queria ser parecida com a mãe, nem na doença. Mas essa menina continuou sendo tratada, entrou em depressão. Tratamos, cuidamos, abraçamos. Eu levava sempre uma palavra que às vezes eu achava que era dura. E dizia para ela: para de barganhar, abraça a graça, volta a viver. Porque na cabeça dela, ela olhava as outras meninas: como pode uma pessoa que não serve a Deus, que não frequenta as reuniões de oração que eu vou, que não é dedicada, que usa essas roupas, como ela é abençoada e eu não? E a minha luta era intensa para que ela pudesse compreender o evangelho. E ela cantava na igreja, ministrava, mas a dor estava lá. O tempo foi passando, até que um dia, num acampamento, talvez depois de 25 anos cuidando, ela já estava bem melhor, de fato dava para ver. E de repente aquela menina levanta as mãos e começa a testemunhar da própria vida. E em um determinado momento ela olha na minha direção que estava lá atrás e ela diz: eu demorei, mas eu entendi. O evangelho, eu não sirvo a Jesus pelo que ele me dá, mas pelo que ele é. E digo a todos vocês adolescentes que estão aqui, que sempre sonhei com uma família, que sempre quis realizar meus sonhos, mas eu deixo bem claro que se ele me der, louvado seja o nome de Jesus, mas se ele não me der, continuarei louvando o meu Senhor. Quando eu vi aquela menina falar daquela forma, e quando ela olhou para mim, ela chorava intensamente, a primeira coisa que veio na minha cabeça: transbordou a vida. Transbordou. Ela compreendeu, ela está vivendo agora ela compreendeu. E outros adolescentes começaram a compreender. E a mulher samaritana, essa mulher que ela nem poderia imaginar que a vida seria transformada por alguém que se importou com ela. O nosso doce Espírito Santo, nosso Deus, está aqui nessa noite.